capítulo do amor, recebeu a visão da Jerusalém celestial, a glória que nos aguarda, a nós, os fiéis ao Cristo de Deus. Oi, som, oi. Disseste que não me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai, oi, quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como um dia vem o sol, ele vem. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura minhas mãos. Segura minhas mãos. Se ele vem, ele vem, ele vem e me segura. Ele vem, ele vem, ele vem e me segura. Segura-me, segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim, pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo, abrigo só em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
Oi. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Mais uma palavra do Evangelho para ser levada pelo mundo, né? Jesus Cristo, Ele tem dito: ide por todo mundo, vai e prega o Evangelho a toda criatura. Capítulo 16, 15, olha o que é que fala aqui. Capítulo de Marcos 16, 15, que diz assim: e lhes ordenou, isso aqui foi após, né, Jesus Cristo ter ressuscitado e apareceu para os apóstolos. Olha o que é que ele falou. E lhes ordenou: quando estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, aquele que não crê será condenado. Há uma salvação, mas também há uma condenação. Há uma salvação, mas também há uma condenação. Nem todo mundo vai herdar o reino de Deus. Se alguém falar isso para você, é um filho do diabo. Se o padre diz que você rezando uma missa, ou pegando aquele texto, aquelas bolinhas lá, ou está diante de uma imagem de escultura, de uma podridão, esqueça, você não vai ser salvo, você vai ser condenado. Porque a salvação é só em Jesus Cristo. Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Né? Lá em Isaías 59 fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Se você está na prática do pecado, saiba de uma coisa: você está separado de Deus. Aí é que mora o perigo. Você pode morrer a qualquer momento. Se você morrer sem Cristo, você desce direto para o inferno, não tem outra. Não, irmão, mas o padre fala que existe o purgatório. Você já leu o capítulo 16 de Lucas, que fala que há uma separação do inferno, uma separação entre o inferno e o céu. Né? De quem está no céu não pode descer para o inferno, porque já está salvo. E quem está no inferno não pode subir para o céu, porque já está condenado. Né? Porque a salvação é só enquanto você estiver em vida. Se você crê, porém se você não crê, por isso que Jesus Cristo já foi logo direto: quem crê e for batizado vai ser salvo, porém quem não crê será condenado. Né? Então por isso que você deve largar o pecado e se voltar para ele. Largar a idolatria, largar o São João, o Natal, porque tudo isso aí é idolatria. Vai levar milhões para o inferno, infelizmente, porque a porta é larga. A porta é larga. Né? Capítulo 13 de Lucas, basta você ler lá. Né? Capítulo 13 de Lucas, olha o que é que diz. Aqui o que Jesus Cristo falou, isso aqui foi o próprio Jesus, viu? Aquele que morreu por aqueles que vão entregar a vida para ele, não foi pela humanidade, esqueça isso. Se alguém falou isso para você, está sendo mentiroso. Jesus Cristo, ele morreu por aqueles que vão entregar a vida a ele, por aqueles que vão deixar o mundanismo, que vai deixar o pecado, a idolatria, né? Que vai se render a ele. Porque quem é de Cristo não tem participação com o mundo. Quem tem participação com o mundo é quem? É do diabo. Basta você ler a carta de João, né? Que aqueles que vivem no pecado é filho do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Amém, irmão? Né? Olha aqui o que é que diz, ó, capítulo 13, 22 de Lucas, que diz assim, ó: mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando. Aqui, ó.
Oi. Oi. Capítulo 13 de Lucas, que diz assim: de Lucas 22, que diz assim: mais tarde seguiu Jesus e percorreu muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhes indagou, ou seja, lhe perguntou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Né? Então Jesus lhe disse: esforçai-vos esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Essa porta estreita aqui é o reino, é aqueles que vão sacrificar o seu eu para viver a Cristo, não para seguir o mundanismo, né? Porque Jesus Cristo disse: aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, rapaz. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Né? Quem vai seguir a Cristo vai padecer sofrimento, não é igual esses pastores e padre pilantra que fica dentro de um ar-condicionado, né? Não tem coragem de vir para a rua para pregar o evangelho, mas está lá, vivendo de luxo. Muitos ficam aí, ó, nesses apartamentos aqui, ó, né? Muitos pegam teu dinheiro, teu dízimo e oferta que tu dá a eles lá, você seja padre ou seja pastor, eles estão aí curtindo com teu dinheiro, né? Quantos pastores eu já encontrei aqui na praia e veio conversar comigo com raiva, fez até gesto de arma para mim, né? Por quê? Porque sabe que eu estou pregando a verdade, né? Porque esses caras vivem segundo a ganância. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro fala que no final dos tempos vão surgir falsos profetas, porque assim no passado houve, né? E vão introduzir heresia de perdição. Basta você ler o evangelho, parar de ficar vendo TikTok, Kawaii, Shot, vai ler a Bíblia e para de ser enganado por esses vagabundos, por esses estelionatários, né? Pedro disse: ó, assim no passado houve falso profeta, no meio de vocês também vão haver falsos profetas, né, que vão introduzir heresia de perdição, e que por conta da ganância de dinheiro, vai fazer das pessoas o que? Negócio. Lê aí 2 Pedro, você está com o celular aí, para de ver Facebook, essas porcarias. Pesquisa aí, 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, né? E para de ser enganado, rapaz, vai ler a Bíblia. Está surgindo muitos falsos profetas, estão levantando empresa aí, ó, CNPJ, é Universal, Assembleia de Deus, é Batista, tudo para a ganância desses caras. Esses caras estão tudo aí, ó, nos hotéis, fica nos hotéis luxando aí, ó, nesse restaurante aí, ó. Né? E quando tu come uma comida lá simples, eles estão comendo um pirão com um pedaço de peixe, um negócio 150, 200 reais. E ainda mais uma cachaçinha, um vinho. Ou eu estou mentindo? Né? Tudo para ganância, rapaz. Esses caras são gananciosos.
Né? Você tem que ler o Evangelho. Jesus Cristo pregou muito sobre os falsos profetas, sobre esses padres que ensinam você a comprar um pedaço de gesso, a comprar um pedaço de gesso, né, de madeira, aí pinta lá, aí tu acha que aquilo ali é Deus. Não, aquilo é demônio, rapaz. Aquelas imagens lá que tu se prostra diante dela é o demônio, né? É a porta larga, onde teve o negócio da procissão da penha, o pessoal lá atrás de uma idolatria, 15 quilômetros andaram, né? Pagando promessa, achando que vai viver livre da perturbação, achando que vai ficar livre do câncer, quando na verdade vai piorar ainda mais a vida dela, a situação. Por quê? Está adorando demônios. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, fala que quem presta culto a ídolos não está prestando culto a Deus, mas a demônios. Aqui pode ter juiz, aqui pode ter advogado, pode ter deputado, pode ter, né, polícia federal, pode ter o que for. Eu já fui ameaçado já, né? Eu não tenho medo, não. Pode filmar, mandar para o Ministério Público. Não é tolerância. Falar de escultura é tolerância. Falar dos gays é homofobia, né? Se a palavra de Deus fala, rapaz, de homossexual, e fala que eles estão condenados, né? Vai ler lá 1 Coríntios capítulo 6, que aqui fala dos homossexuais. Vai ler 1 Timóteo capítulo 1, vai ler capítulo 21 de Apocalipse, que fala que os idólatras, né, os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, né, os mentirosos, os estelionatários, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, qual é a segunda morte, né? Aí vem os pastores aí ganhando rio de dinheiro, não tem coragem de vir pregar e sofrer, né? Porque eles têm medo. Quantos pastores já chegou para mim e disse: irmão, prega isso não, porque ele está pregando aí, tu pode ser preso. Eu digo: pode me levar para a prisão. Jesus Cristo disse lá no capítulo 13: alguns de vocês vão ser presos, outros vão ser mortos. Se for para ir para a prisão, vai. Capítulo 16 de Apocalipse também fala também. Aí tu acha que eu vou ter minha autoridade a governador, a esses idólatras, a esses políticos aí maçom, né? A esses políticos maçom, né? Que coloca leis aí para que não pregue a palavra de Deus. Aí vem a turma do pessoal, aí coloca a lei lá para lhe pregar sobre os homossexuais, que a Bíblia fala que é um pecado gravíssimo, né? E que se não se arrepender vão ser jogados do lago de fogo e enxofre, no inferno. Aí prega sobre a idolatria, imagem de escultura, a tolerância religiosa. Aí os políticos maçons colocaram essa lei para você não pregar o evangelho, mas a palavra de Deus é o mais que fala sobre a idolatria. Aí tu acha que eu vou temer a homens, né? Tu acha que eu vou temer a homens? Jesus Cristo disse: ó, não tema homens, porque o homem só mata o corpo. Mas eu vou dizer a quem tu deve temer antes a mim, que pode pegar tanto o teu corpo e a tua alma e lançar no inferno. E aí? Se tu é covarde, ô pastor, tu que está aí ouvindo aí, que eu sei que tem muitos pastores aqui, que eles gostam de restaurante, gostam de hotel, né? Eles gostam de viajar, esses pilantras. Ó, para tu tá chegando teu tempo, vou ler aqui, 2 Pedro capítulo 3. Presta atenção que aqui fala 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: Segunda Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Amém, glórias a Deus. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera. Glórias a Deus. Amém.
Ó, isso aqui Seu pai e sua mãe te abandonam. foi escrito Seu pai celestial. por profetas e apóstolos. Isso aqui não foi conhecimento de homens, não. Isso aqui foi dado através do Espírito Santo. O próprio Deus que pediu para os profetas e discípulos escrever isso aqui para aviso meu e para aviso seu. Se tu der ouvido, salvou tua alma. Se não der ouvido, presta atenção no que está escrito aqui. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar estas recordações à vossa mente sincera, para que vos lembrei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Aqui está falando de quê? Dos pastores, dos falsos líderes que vão seguir segundo as suas paixões, né? Que por conta da ganância vai fazer das pessoas negócio, né? Teve um pastor aí, eu esqueci até o nome dele, ele é bem conhecido, né? Ele falando, ele disse: eu cobro mesmo para pregar o evangelho, eu cobro mesmo. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui, está no meu celular. Pior que eu não posso nem pegar meu celular agora que está gravando. Mas eu vou lembrar desse cara e vou falar para você quem é ele. Ele é bem novo. Ele é bem conhecido, parece que é pastor Samuel. Alguma coisa assim, né? Ele estava dizendo, ele disse: eu cobro mesmo, de acordo com a denominação. Se for uma denominação que tem muito dinheiro, vou cobrar mais, né? Cobro, eles vão pagar meu hotel, minha regalia. Ele falando abertamente em um podcast, né? Ele dizendo: eu cobro mesmo. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Se eu lembrar o nome dele aqui, eu falo. É um jovem, né? Se eu lembrar, não é um Miguel, não. O Miguel também é outro filho do diabo, né? O Bruno, também, que é o Bruno Leonardo, se eu não me engano o nome dele, que é um falso profeta, tem milhões de seguidores. Pode olhar que a palavra dele é o quê? Tu vai ser uma bênção, tu vai ter o melhor dessa terra. Olha, não vai passar esse ano, não vai passar essa semana, tu vai receber uma bênção. Toma aqui o envelope, dá um dinheiro aí. Tome lá o envelope e você pega esses envelopes, porque você gosta da mentira, vocês gostam de estelionatário, a verdade é essa. É pai de pastor. Qualquer conversinha que ele falar, é homem de Deus. Não, Deus não pediu para cobrar dinheiro não, para pregar o evangelho não. Jesus Cristo disse: ó, vai e pregai de graça, porque de graça recebeste, né? É para dar o evangelho de graça, não é para fazer ganância, não é por top ganância, não é igual esses filhos do diabo da Universal, da Assembleia de Deus, da Batista, que prega tudo por dinheiro, né? Eles gostam de estar em restaurante, comprando roupa cara. Teve um aí que o cara, eu acho que estava vestido com um vestimento, acho que não era menos de 5 mil contos não. Ele chegou ali, estava com raiva ali, começou a interromper lá a pregação. O irmão viu, um irmão que estava na outra vez aqui, da Assembleia de Deus, ele falando: não prega isso não, que as pessoas não querem ouvir isso não. Sabe por que foi que ele falou isso? Porque ele sabe que o que eu estou pregando é a verdade, né? Porque esses caras vivem por ganância, tudo por dinheiro, né? Topa tudo por dinheiro. Prega o evangelho por top ganância. Vai ver o que é que Paulo passou por pregar o evangelho lá no capítulo 11 de 2 Coríntios. Você já passou, já viu o que é que Paulo passou para pregar o evangelho? E ele disse: eu neguei de receber salário para vocês, de vocês, para pregar o evangelho gratuitamente, né? E a gente tem que ser exemplo, não tem que cobrar. Quem cobra isso aí é estelionatário, é bandido. Quem cobra e quem levanta tempo para pregar o evangelho é bandido, né? E esses pastores, eles recebem salário, para você que não sabe, lá dentro. Eles têm comissão, eles têm que bater meta, né? Eu já fui parte já da Universal. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valores. Lá dentro saía mais carro forte lá dentro. Vai lá em tempo de Fogueira Santa para tu ver se eu estou mentindo.
né? Agora vai diminuir por quê? Porque tem o Pix, tem o cartão, tem outros meios, né? O meio digital, de entrar no modo digital. O físico está sumindo, o papel, e vai sumir, né? Porque todos aqueles que quiser comprar alguma coisa ou vender, vai ter que usar a marca da besta. Porque o anticristo ele vai aparecer. E ele vai fazer isso, ele vai fazer com que você adore a ele, aceitando a marca. E aqueles que adorar, capítulo 16 fala que Deus vai trazer destruição, chagas, doença, né? Vai ler capítulo 16 de Apocalipse, continuando aqui. Aqui, ó. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões, né? Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua, desde o princípio da criação, né? Você não vê esses caras pregando sobre a salvação, sobre a vida de Cristo, porque eles não pregam, porque eles não creem mais. Eles não vão proclamar mais a vida de Cristo, eles vão proclamar o quê? Mamon. O que é mamon? Deus do dinheiro. Porque esses caras gostam de dinheiro, né? Esses caras gostam de viver de luxo, como eu falei, porque o dinheiro compra carro, o dinheiro faz viagem, né? Levita no passado não recebia. Levita no passado não recebia dinheiro, eles recebiam alimento, né? Aí esses pastores dizem que é sacerdote e é levita, então leva um quilo de macaxeira para ele, 10% de tudo aquilo que tu plantar, ou vai na feira e leva macaxeira para ver se eles querem, porque os levitas recebiam alimento, não era dinheiro, né? Aí esses caras viu o quanto, o poder do dinheiro, a poderança do dinheiro, aí fez o quê? Vamos levantar a empresa, né? E fazer do evangelho negócio, comércio, porque é lucrativo. Por isso que lá em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, fala que religião é a maior fonte de lucro, né? Tudo por dinheiro é a maior fonte de lucro. Levantar um tempo, meu amigo, você ganha dinheiro, basta começar a chegar membro ali, aí as pessoas, aí os pastores, os líderes começam a escravizar. Ó, tu vai ser uma bênção, dá o dízimo que tu vai ser salvo pelo dízimo. Ninguém é salvo pela lei, pelas obras da lei, a gente é salvo pela graça, através de Cristo, né? Se o pastor te diz para tu levar dízimo, ele está indo para o inferno, e se tu dá dinheiro a ele, tu está indo também, porque você está fazendo as obras da lei. E ninguém é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça, né? Porque lá em Gálatas fala que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Jesus Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei, né? No seu corpo, né? Ele foi o único, trazendo o que? A graça, que a gente só ia ser salvo através de quê? Através da fé nele. Pela fé sois salvo, né? Aí esses caras proclamam o quê? Dinheiro. Preferem pregar mamon do que pregar Cristo, né? Continuando aqui, ó. No entanto, deliberadamente eles não conhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água, como está escrito lá em Gênesis, né? Porque da mesma forma que Deus fez tudo, da mesma forma Deus vai destruir. E você vai saber aqui dentro desse capítulo aqui, no capítulo 3 de 2 Pedro. Presta atenção, vou chegar lá. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água, né? Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Está falando de quê aqui? Do capítulo 6 de Gênesis. Que Deus decidiu dar cabo da humanidade. Por quê? Porque ele viu que a humanidade era só apenas inclinada para fazer o mal. Aí Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem, vai morrer tudinho.
exceto quem? Noé, a sua esposa, as três esposas dos filhos dele e os 3 filhos dele. Foram os únicos que foram salvos. 8 pessoas no total. O resto foram mortos tudinho, né? Por isso que Deus decidiu acabar com aquela humanidade. E não é diferente para a nova geração. Preste atenção, continuando. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra, que hoje existem, estão também preparados para o fogo e reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. E aí? Né? Deus destruiu no passado aquela humanidade que Ele criou. Deus fez Adão e Eva, perfeito. Adão e Eva desobedeceu. Deus disse: ó, está expulso, vai morrer. Né? Vai viver segundo a plantação da terra, vai viver embaixo do sol, porque onde ele estava ali, não tinha dor, não tinha esse ardor do sol, né? Você não passava fome, não passava sede, né? Era só paz e gozo, porque o próprio Deus estava ali, era um paraíso. Aí ele desobedeceu, Deus disse: está fora, vai viver segundo a terra, tu vai viver pela terra, né? Vai queimar no sol, né? Vai passar fome, vai morrer, né? Vai morrer, porque ali eles iam viver eternamente. Quando ele desobedeceu, eles olharam um para o outro e viram que estava nu. Ficaram com medo de quem? De Deus, porque antes eles ouviam a voz de Deus, não ficavam com medo. Por que foi que ele sentiu medo? Por causa do pecado, porque ele viu o que ele tinha feito. Desobedeceu comendo do fruto, do bem e do mal, né? Por isso que Deus fala: ó, eu coloco o bem e o mal, né? A vida e a morte, escolhe a vida, né? Aí estava lá o fruto do bem e do mal, estava os frutos da vida. Pronto, escolheu o fruto do mal, pronto, vai morrer, vai ser expulso do paraíso. Por isso que lá em Gênesis fala que nada do que é imundo vai herdar o reino de Deus. Nem carne nem sangue pode herdar o reino de Deus, pode herdar o reino de Deus. Por isso que ele fala que aqueles que vivem no pecado na carne vai colher morte, né? Estão separados do reino, porque imundícia lá não entra. Nada do que é imundo lá não entra, né? Vocês têm que ler o Evangelho e parar de acreditar em pastor, desses covardes aí que só querem ter dinheiro, esses bandidos, esses mercenários, né? Vocês têm que ir para a Bíblia para ser salvo, porque é pela palavra que tu sois salvo, pela fé em Cristo, né? Então Deus decidiu destruir aquele povo lá no passado. Aí ele salvou quem? Noé, a sua esposa, os 3 filhos dele e as 3 mulheres dos filhos dele. Começou uma nova geração, que é a geração de hoje, né? E esta geração também está guardada para o fogo, como está dizendo aqui, ó, presta atenção, de novo vou ler. Ora, por intermédio da palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo e reservados para a total destruição dos ímpios, né? Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não tarda a sua promessa. Ele fala que os céus e a terra vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Viu aí esse negócio aí da COP30, né? Querendo barrar o aquecimento global, né? Querendo tirar não sei o que a camada de ozônio, né? Hipocrisia, porque estão desmatando lá a Amazônia, né? Esse filho do diabo aí. Aí o pessoal fica brigando por direita e esquerda, né? Aquela Marina Silva, que diz que é protetora do meio ambiente, ela deve estar desmatando lá a Amazônia. Aquela que diz ser evangélica é uma filha do diabo, porque quem é cristão não faz parte de política, né? Porque a política, a política, infelizmente, ela está sendo controlada pela maçonaria, tanto política como religião. Viu aquele pastor Samuel que agora passou para o lado do Lula? Antes era do lado do Bolsonaro, agora está do lado do Lula, né? E o povo direita e esquerda, né? Aí daqui a pouco
Começa a brigar com a família por causa dessas porcarias aí. Aí os caras querendo proteger lá a camada de ozônio, não sei o que, a poluição. Ei, capítulo 24 de Mateus vai ter que se cumprir. Vai haver tempestade. Viu lá o que aconteceu lá no Rio Grande no Paraná? A cidade lá foi devastada, né? A mulher foi levada lá pelo aquele redemoinho lá, aquele negócio lá, né? E aí, capítulo 24 de Mateus vai se cumprir, né? Vai haver terremoto em vários lugares, vai haver fome, vai haver guerra, rumores de guerra, né? A palavra de Deus vai se cumprir. Ninguém vai barrar. Não adianta tu brigar por política, tu ir atrás de religião, achando que vai ser salvo por religião. Não, tu vai ser condenado por causa da religião que tu serve. Porque não é a religião que vai salvar. Quem vai salvar é Cristo. É a obediência à palavra dele. Não é a obediência a pastor, pedindo para... os pastores pedindo para tu dar dízimo, fazer voto, isso. Tu vê Jesus Cristo pedindo dízimo lá no Novo Testamento? Ou vê os discípulos apóstolos fazendo lá voto? Ou colocando um envelope para Jesus Cristo dizendo, ó, hoje vai ter a reunião das 7, das 8, das 3 da tarde e das 7 da noite. Tu vê Jesus Cristo falando isso, vai ser lá no templo, viu? É isso que ele fala? Não, ele sai de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Ele não fica dentro do templo pedindo dinheiro. Quem pede dinheiro é vagabundo, é pastor e padre, estelionatário. Tudo para a ganância desses caras. Um pede para você comprar uma imagem de escultura e levar um demônio para dentro de casa. Enquanto o outro pede para tu levar voto para ele gastar com dinheiro. Tu está servindo a mamon, tu levando dinheiro para ele. Está sendo conivente com a bandidagem. Se você serve lá a religião, o catolicismo romano ou as igrejas evangélicas, saiba de uma coisa, que você está seguindo doutrinas de demônios. Como está escrito lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, a partir do versículo 1, do 1 ao 2. Continuando aqui. A terra que hoje existe está reservada para o juízo e para a destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como para alguns, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, porém aqueles que não se arrependerem, infelizmente vão ser condenados, né? Vão ser condenados. Continuando aqui. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, o qual os céus desaparecerão como o som de um terrível estrondo, e os elementos desintegrarão pela ação do calor. Lá em Apocalipse 16 fala que a taça de Deus foi derramada sobre a terra e que fez o sol abraçar a humanidade. Você está percebendo que o sol cada vez mais está se esquentando? Lá em Isaías já foi profetizado isso, que nos últimos tempos o sol vai aumentar 7 vezes mais, né? 7 vezes mais, né? A temperatura. A terra e toda obra que nela existe serão expostas ao fogo, porque tudo isso aqui vai ser queimado, né? Tudo isso vai ser queimado. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, né? Jesus Cristo, quando Ele vir, Ele quer que a gente esteja em santidade, né? Afastado dessas hipocrisias, dessas heresias, dessas doutrinas de demônio, dessas festas pagãs, Natal, São João, Ano Novo, né? Uma pessoa que vive em santidade, você já percebeu
que sempre que chega final do ano é tragédia e tragédia em cima da outra. Já percebeu? E quando passa o final de ano, começa tragédia, mais tragédia. Viu aquilo que aconteceu no final do ano, no ano de 2024, já no finalzinho ali, e até mais ou menos ali o meado de fevereiro, as pessoas esquecem. Avião e mais avião caindo. Né? Muitas pessoas morreram. Aquelas pessoas sabiam que ia morrer. Estava planejando, dizendo: o ano que vem vai ser o melhor ano. Pronto, morreu. E aí? Acabou as obras dela aqui na terra. Né? Não, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer um projeto, vou fazer isso. Pronto, o avião caiu e morreu. Viu o que aconteceu hoje ali na Bica? Na Bica, eu acho que muita gente deve estar sabendo, porque redes sociais já espalham tudo. O rapaz entrou dentro da jaula lá na Bica, né? E foi estraçalhado pela leoa, na Bica, ali no centro da cidade. Né? Tá aí, tá percorrendo aí o vídeo aí. Eu tava no Uber, a mulher pegou, o rapaz que me mostrou, ele disse: rapaz, tu viste o que aconteceu hoje? Eu não fico muito olhando essas coisas, né? Aí ele disse: viu o que aconteceu agora de manhã? Ele disse: o quê? Lá no centro, o cara foi estraçalhado pela leoa. Eu digo: oxe, entendeu? Andando pela rua? Ele disse: não, o cara lá na Bica, entrou, subiu na árvore e saiu descendo. Antes dele descer, quando ele estava já chegando lá no finalzinho, a leoa já estava assim, já em cima dele, ó. Tem aí o vídeo. Ou seja, quando ele desceu, a leoa pegou ele, já era, estraçalhou ele todinho. E aí, aquela alma, para onde foi? Né? Você acha que aquela alma foi salva? Né? Será que aquele rapaz ali foi um suicídio? E a palavra de Deus mesmo diz que os suicidas não vão herdar o reino de Deus. Os suicidas vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. A pessoa que tira a própria vida, quem tem o direito de tirar a tua vida é Deus, não é você. Né? Foi Deus que fez você, não foi você que se criou. Né? Ou não sei o que, os céus, os astros, como os ateus falam, né? Os astros, não sei o que, foi que me criou. Não, Deus criou tudo. Deus criou os céus, a terra, os céus, o inferno. Tudo foi criado por Deus. Lá no capítulo 25 de Mateus, fala que Deus, ele criou, Jesus Cristo, o próprio Jesus falando, ele diz que criou o inferno para os anjos. Que anjos são esses? Os anjos caídos, que se rebelou lá em cima, né? E que assim aqueles que servem a Ele, que vivem no pecado, é para lá que vão também. Porque se você ler lá capítulo 25 de Mateus, vai dizer assim, ó, que Jesus Cristo, quando vir, o Filho do Homem vir, Ele vai separar as ovelhas do bode. Ele vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E Ele vai dizer às ovelhas: chegue, bendito do meu Pai, possuí a terra que está preparada desde a fundação do mundo para vós. Pois eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Né? Fui estrangeiro, me hospedaste. Estava enfermo na prisão, me visitaste. Né? Se tu fizesse algum desses, a mim o fizeste. Porém, ele vai dizer os que estão à esquerda. Aí eu vejo pessoas dizendo: não, mas Jesus Cristo não vai condenar não, ele morreu por todo mundo. Morreu por todo mundo? Preste atenção no que ele vai dizer agora. Capítulo 5, capítulo 25. Quando ele pôs à direita os santos, ele disse: ó, possuí a terra que está preparada para vós. Porém, os que estiverem à esquerda, ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me hospedaste, estava enfermo e na prisão e não me visitaste. Se tu não fizesse a estes, a mim o não fizeste. Né? Basta você ler capítulo 20 de Apocalipse a partir do versículo 11, que ele mesmo vai se assentar no trono e os livros vão ser abertos, né? E aquele que não estiver escrito no livro da vida vão ser lançados no inferno. E os que estiver escrito no livro das obras, né? Vão ser lançados, aqueles que estiverem escrito no livro das obras vão ser lançados no inferno. E os que estiverem escrito no livro da vida vão ser salvos, né? Continuando aqui.
aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus e a terra, os céus dissolverão, né? Dissolverão pelo calor, pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Capítulo 21 de Apocalipse, né? Então, habita a justiça e não a injustiça, porque os iníquos, infelizmente, vão ser lançados no inferno. Porque não querem obedecer a Deus, antes querem obedecer aos homens, querem obedecer às obras da lei, mas não querem obedecer aos mandamentos de Deus, né? Vocês têm que obedecer aos mandamentos de Deus, não obedecer a homem, não obedecer a leis humanas, né? Não obedecer templos pagãos, não obedecer a padre nem pastor. Esses pastores aí, os falsos pastores que eu estou dizendo, os filhos do diabo, que pregam mentira para você para arrancar dinheiro seu, né? Você deve obedecer a Cristo, porque foi Ele que morreu por mim e por você, né? Por aqueles que vão entregar a vida para Ele, que vai deixar o mundanismo, essas práticas pagãs, e vai se voltar para Ele, né? Então se arrepende enquanto dá tempo, né? Ele vai vir para juízo, né? Aí você me diz, irmão, que obras são essas? Que pecado é esse que vai levar muita gente para o inferno? Está lá em Gálatas, capítulo 5, 19, né? Eu vou ler para você aqui agora. Gálatas 5, a partir do versículo 19, por isso que lá na palavra fala, né, que a terra e o céu que hoje existe está preparado para o fogo e para a total destruição dos ímpios. Quem são os ímpios? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 9, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, né? Aqui, imoralidade sexual. É uma delas, imoralidade sexual. Você que vive na imoralidade sexual, no pecado, da carne, né? No homossexualismo, abandona isso, porque isso vai te levar para o inferno. Continuando, imoralidade sexual, impureza, né? Porque a palavra de Deus fala no capítulo 21 de Apocalipse que nada do que é impuro, imundo, vai herdar o reino de Deus. Continuando, libertinagem, idolatria, adoração à imagem de escultura, Aparecida, Iemanjá. O ano passado eu ia sendo preso ali, ó, no final, ó, né? Tava pregando ali, tava lá a turma lá da Iemanjá lá, tudo me ameaçando, né? Depois chamaram a polícia, né? Depois chamaram a polícia, né? Não é não, irmão? Depois chamaram a polícia, aí vieram para dizer, ó, se tu não parar aí, a gente vai levar tu. Eu disse, eu já encerrei. Eles não ouviram, pronto, se eles não se arrepender, vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, no inferno. Capítulo 21 de Apocalipse. Continuando, né? Idolatria, abandonando imagem de escultura, porque a imagem de escultura não vai te levar a Deus, é ao contrário, vai te levar para o inferno. Continuando, feitiçaria. Amém, meu querido. Ontem eu me pregando. E se chamaram a polícia, o senhor tem as mães, eu não posso ser preso, não, porque a Constituição me dá direito. A direita é criança. Aí lá no finalzinho ali, Não, mas tudo ameaçando, velho. Só você ver. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, amém. Aqui, ó, né? Feitiçaria, né? A pessoa que vive na macumba, adorando orixás, não sei o que, umbanda, né? Eu lembro que ali me ameaçaram, dizendo não é tolerância religiosa, dizendo que eu fui preconceituoso, dizendo que eu agi que eu fui racista. Eu digo, eu não fui racista, que eu não chamei ninguém de negro, né? Nem eu sou negro, eu sou negro,
né? Eu sou branco por acaso? Eu sou negro, né? E eu tenho o maior respeito aos negros, né? Mas eu estou falando aqui da prática, porque Deus não vai salvar não é branco não, Deus vai salvar branco e negro, né? Mas infelizmente daquele, seja branco ou seja negro, se estiver na idolatria, na feitiçaria, praticando as obras do pecado, vão ser lançados no inferno. E aí, meu querido? Tudo bom, né? Belezinha, E aí? velho? Tá trabalhando lá ainda? Não, eu saí de lá. Sai lá, foi? Saí. Foi, tudo bom? Saí de lá. E foi? Mas graças a Deus eu já tô em outro também, já tô na batalha nova. O importante é não pode ficar. Eu saí de lá também. Tu saiu de lá? Saí de lá, Tá eu parada? saí de lá, eu acho que foi esse ano, em meio de março. Não, eu fiquei fui- até o finalzinho de Foi em março. fevereiro. Fevereiro, não foi? Já, é fevereiro. Trabalhava na outra? Na outra. eu trabalhava Só que eu na- trabalhava na outra, que era de na- medicamento. Mas tá trabalhando? Eu tô trabalhando pra mim mesmo, trabalhando fazendo Uber. Sim, não, porque se não estiver trabalhando lá onde eu tô, tá precisando. Aí é. É. Não, mas no enquanto aí, porque eu também tenho um Tem o negócio da seguro, loja, que eu trabalho também com games, celular. Não, aí Eu também. e meu irmão, é por isso que uma coisa... Uma coisa gera outra, mas que a coisa é só Ei, meu irmão, eu. satisfação em ver, viu? Ei, Você também, bom, Ronaldo? Deus abençoe, viu? Deus Amém, abençoe amém. você, vamos com Deus. Amém. Né? Como eu estava falando, feitiçaria é algo abominável diante de Deus, né? Naquele tempo lá, no tempo em que Deus lá deu a promessa lá aos judeus, os mandamentos lá aos judeus, né? Ele disse que não era para fazer nada do que há em cima no céu, na terra, nem embaixo da terra, né? Se ali naquele meio ali tivesse idólatra, tivesse feiticeiro, tivesse adúltero, tivesse alguém praticando coisas, né? Ao contrário da palavra de Deus, porque o próprio Deus estava ali, sabe o que acontecia com ele? Os anciãos tiravam para fora e Deus disse, apedreja, mata. Era isso que acontecia. Filho desobediente, oxe, vai ler capítulo 21, capítulo 21 de Deuteronômio. Filho desobediente, os próprios pais levavam os filhos aos anciãos, aos líderes, chegavam e falavam assim, ó, o meu filho ele está fazendo isso, ele não me obedece, é um bebarrão, o meu filho, ele chama palavrão comigo, meu filho faz isso, né, faz aquilo. Aí com as testemunhas que ali estavam, sabe o que acontecia? Bota ele para fora, vai ser apedrejado até a morte. Era assim que acontecia no passado. Vai ler capítulo 21 de Deuteronômio, 21, Deuteronômio. Leia aí para você ver, do 18 ao 21, se eu não me engano, né? O versículo do 18 ao 21. Continuando aqui. Os feiticeiros, nem os idólatras, nem os feiticeiros, e que pratica inveja, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções religiosas, facções, nessas facções aí por meio de droga, facções aí é Comando Vermelho, é Al-Qaeda, não sei o que, né, destruindo família, né, essas questões de facções aí. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, a quantidade de jovens que foi morto, né, porque estava no erro, né, desceram tudo para o inferno, porque eles mesmos procuraram, né, os policiais foram lá para prender. Aí vem os ignorantes, vem os especialistas, né, aí diz, não, era para pegar uma pedra e atirar com a baleadeira, pegar uma pedra e jogar nele para render ele com um fuzil. Era só para chegar lá e dizer, ó, se renda, só isso. Aí os policiais chegaram tudo de peito aberto, os caras com fuzil, tu acha que eles iam fazer isso? Né? Ou seja, colheram o que plantaram, eles colheram o que plantaram. Aonde eu moro, lá tem negócio de facção, né? Vejo um bando de jovens, tudo lá com droga, aí tem um tal do baile, aí os pais não conversam com o filho, mas quando conversa o filho diz mesmo assim, com 14 anos, eu mando em mim. Se você bater em mim, eu vou chamar os pessoal lá do Conselho Tutelar. Bando de desocupado, aqueles pessoal do Conselho Tutelar. Sabe por que eu digo isso? Pede para ele dentro das comunidades para ver um bando de jovens lá vendendo droga, fazendo aviãozinho lá dentro, rebolando, as crianças lá já se prostituindo. Eles vão, eu duvido, né? Eu duvido eles ir lá dentro. Manda o Conselho Tutelar ir lá dentro.
Agora, se o pai dá uma correção no filho, que a Bíblia diz que é para dar uma correção no filho, né? Corrige teu filho com vara, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer ele não se desvie, está lá em Provérbio, né? Aí se o pai briga com o filho desobedece, chama palavrão com o pai, eita, vou chamar o conselho tutelar, viu? Você me agrediu, hoje está assim essa humanidade. Por isso que se não se arrepender, vai ser lançado no inferno. Né? Porque os velhos não é para os desobedientes, não é para os obedientes, é para os desobedientes. Aqueles que fumam droga, é para aqueles que estão na bebida, como diz aqui, facções, inveja, embriaguez, cachaça, isso aí também. Né? Isso aí também vai te levar à condenação. Não tem herança no reino de Deus. Continuando aqui, orgias. Pronto, está chegando o carnaval. Chegando o carnaval, os homens vão se vestir de mulher, as mulheres se vestindo de homem se vestindo de mulher, vai lá se agarrar um com o outro, se esfregar e deixa a mulher em casa. Né? A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 22: é maldito o homem que usa roupa de mulher, ou a mulher que usa roupa de homem. Vá lá, é maldição. Né? O homem tem que usar roupa de homem, e mulher usar roupa de mulher. O homem não deve usar brinquinho, o homem não deve colocar, né, aqueles negócios, aqueles pins que coloca aqui assim, né? O homem não é para colocar essas porcarias aí. Não é para se desenhar igual um gibi, uma tatuagem no corpo. O meu pai, eu vim de uma criação rigorosa. Sabe o que meu pai falava? Tu vai pôr brinco na tua orelha? Coloca teu ramo na tua orelha com brinco e tudo. Desse jeito. Se eu colocasse uma tatuagem, meu pai falava, não vai na zona desses maloqueiros não, viu? Coloca tatuagem no teu corpo não, porque se tu colocar, eu vou raspar, viu? Essa sua tatuagem. Não é a laser não, é na base da raspagem, na faquinha mesmo. Né? Todos os meus irmãos, nenhum deles usa tatuagem, nenhum. Teve minha irmã que um tempo desse, né, agora está no caminho do Senhor. Teve um tempo desse que ela disse, eu estou pensando em fazer uma tatuagem. Eu disse, e olha que eu nem estava no caminho do Senhor. Eu disse, rapaz, não faz essa porcaria não, né? O pai vai ficar triste com isso aí. Aí ela pegou, se lembrou do que pai tinha falado, e ela não fez. Até hoje, nenhum dos meus irmãos usa tatuagem, nenhum. Eu não estou dizendo que, tem a tatuagem no corpo, se eu me render a Cristo, eu vou ser condenado por causa disso, não, porque tu fizeste no tempo de ignorância, tu não conhecia o Evangelho. Mas tu se arrepender, sim, né? Tu se arrepender, sim. Aí eu vejo os teólogos, né? Os estudiosos, né? Dizendo que Jesus Cristo ele tem uma tatuagem escrita na coxa. Olha que mentira do diabo. Né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O manto que está na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. É no manto. É a mesma coisa que eu estar com a camisa e na minha camisa está escrito Bilabong. Eu não sei nem se existe isso lá. É aquela marca lá de camisa. Né? Saca praia. É a mesma coisa que está escrito isso aí. Eu estou dizendo assim, né? Nike, Adidas, alguma coisa desse tipo. Né? É isso. Uma veste que ele vai vir com o nome na parte da coxa. A mesma coisa que estava com a camisa aqui, na parte do peito aqui está escrito Nike. Aqui, está escrito Nike. Não é a tatuagem, é na camisa, é na roupa. Aí os caras dizem que Jesus Cristo ele tinha tatuagem. Sabe quem fazia tatuagem antigamente? Eram os pagãos. Os pessoal que adoravam imagens de escultura, que fazia práticas abomináveis diante de Deus, fazia feitiçaria. Por isso que Deus disse, não fazer marcas no teu corpo. Está lá escrito em Levítico. Aí o povo não lê Bíblia, aí o pastor diz lá, pode usar tatuagem. Aí vê os pastores cheios de tatuagem no braço, parecendo um maloqueiro, né? Até padre também, né? Aí você vê a turma lá, aí você diz, irmão, eu vou ser condenado por causa disso não, porque tu fizesse na ignorância, tu não conhecia o Evangelho, mas se arrepender, sim, vai ser salvo, porém se não, pronto, a condenação está aí, né? Continuando.
inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Pronto, quem pratica essa nojeira, idolatria, feitiçaria, fuma maconha, participa de facções, bebida alcoólica, inveja, né? Tudo isso aí não tem herança no reino de Deus. Capítulo 6 de 1 Coríntios, tem mais, viu? Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim, ó: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar. Aqui, ó, não vos deixe enganar, nem os imorais, né? Nem os imorais, nem os idólatras, aqui idólatras de novo, nem os idólatras, nem os adúlteros, aqueles que se separam em casa de novo, né? Não é permitido um recasamento enquanto o cônjuge vive, né? Se separa, eita irmão, mas recebi o divórcio, não vai adiantar nada esse teu divórcio, porque a própria palavra de Deus diz, lá no capítulo 7 de Romanos, de 1 ao 3, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, né? Se ele morrer, está livre da lei do casamento, pode casar de novo. Porém, já no versículo 3 fala, do capítulo 7 de Romanos, fala, no versículo 3 do capítulo 7 fala: portanto, se a mulher casar com outro homem, enquanto o marido ainda estiver vivo, será chamada adúltera. É isso que está escrito, né? Lá em capítulo 16, 18 de Lucas, fala que se o homem se separar da sua esposa e casar com outra, comete adultério. Da mesma forma, se o homem casar com uma divorciada, já está dizendo que recebeu uma carta de divórcio, será chamada adúltera. Será adúltera. É o que a palavra está dizendo. Tu acha que eu vou ser covarde? Não, tem que pregar a verdade para você se libertar e você se chegar a Cristo e ser salvo. Porque você vai se surpreender no finalzinho aqui, no que está escrito, que é o mesmo que está escrito lá em Gálatas. Continuando. Nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, gay, lésbica, né? Homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Deus, ele fez homem com homem ou fez homem com mulher? Ou ele fez mulher com mulher? Deus fez o quê? Hein? Aí, ó, tá vendo? Conhece, né, o Evangelho. Deus fez homem e fez mulher. Deus disse: portanto, o homem deixará sua mulher, deixará seus pais, perdão, e se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Entendeu? Casamento é entre homem e mulher. Passou disso, é abominação diante de Deus. Não adianta juiz, advogado, ou seja quem for, dizer: pode casar, meu filho. Tu vai casar, né? Tu vai casar, infelizmente, só tenho que dizer uma coisa: você vai ser condenado pela lei. Porque está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 1, que a lei ela foi escrita. A lei não é para os santos. A lei ela é para os que matam pai e mãe, para os mentirosos, para os adúlteros, para os imorais, os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais. Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 1, lê aí, né? Eles vão ser julgados pela lei. Continuando, os homossexuais. Quer ver mais sobre os homossexuais? 18 de Levítico fala que se um homem se deita com outro homem, comete a abominação diante de Deus, né? Isso, capítulo 18 de Levítico. Já no capítulo 20 de Levítico fala que se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram abominação, ambos devem morrer. Antigamente era assim. Lê aí capítulo 20 de Apocalipse de Levítico. Capítulo 20 de Levítico.
Né? Antigamente, se tivesse homossexual ali, era apedrejado. Então hoje, irmão, por que não acontece isso? Sabe por quê? Porque a gente está vivendo o tempo da graça. Pela graça foi salvo, através de quem? De Cristo. Porque se você deixa o pecado, abandona essa idolatria, feitiçaria, o homossexualismo, né? Aí sim tu vai ser salvo, né? Mas para isso você tem que crer, para ser salvo, né? Quer ver mais sobre os homossexuais? Capítulo 18 e 19 de Gênesis, né? Os homossexuais queriam ter relações sexuais, sabe com quem? Com os anjos que chegaram ali para salvar Ló e sua família, né? E aqueles homens ali, tudo imorais, desde o pequeno ao maior, tudo homossexual, diz assim, ó, tira esse pessoal aí, esses forasteiros que vieram aí na tua casa, tira eles para fora para a gente ter relação sexual com eles. Leia capítulo 18 e 19, os dois. Porque lá no 18 vai estar falando, né? Sobre ali, sobre Abraão, conversando com o próprio Deus, né? Clamando ali para que Deus não destrua Sodoma, né? Começou ali com uma conversa, ó Senhor, se ali tiver 50 pessoas ali, o Senhor vai destruir os 50, né? Os 50 com os 50 justos com os imorais. Ele disse, não, se tiver 50 ali eu não vou destruir não. Senhor, se tiver ali 40, 45, não vou destruir. Se tiver ali 30, se tiver ali 20, se tiver ali 10, ele disse, se tiver ali 10, pelo amor dos 10, se tiver 10 ali justo, eu não vou destruir. Pronto, calou-se. Aí os anjos desceram, quando chegou lá, tudo imoral. Sabe quem foi salvo? Saiu 4 pessoas. Não foram salvos os 4, saíram os 4. Né? Depois que aquela humanidade quiseram ter relação lá com os anjos cegou aquela humanidade. E eles não conseguiram encontrar a porta. E daí, os anjos tirou Ló, a sua esposa e suas 2 filhas para fora. Disse, vai, porque isso aqui já está tudo condenado, vai ser destruído por fogo. Essa humanidade vai morrer tudinho, vai, porque eu não posso fazer nada enquanto tu não sair daqui. Aí quando eles saíram, que eles foram, começou a chover fogo do céu, matou tudinho. Saiu, amém, irmão? Saiu 4. Aí a mulher de Ló fez o quê? Ela tinha o coração voltado ainda para aquela imundícia. Quando ela olhou para trás, ela foi consumida, virou uma estátua, morreu, né? Só foi salvo quem então? 3, né? E olha que Ló, ele ainda saiu pregando ali, chamando ali o genro das filhas dele, e eles não quiseram acreditar não. Ele disse, não acredito não, vai-te embora, vai, desse jeito. Ficou, morreu, desceu para o inferno, né? Então, os imorais estavam lá, homossexuais, né? Continuando, nem os homossexuais de qualquer espécie, mulher com mulher, homem com homem, acaba com isso, porque só vai ser salvo o homem que é casado com mulher, e a mulher que é casada com homem. Porém, se for homem com homem, mulher com mulher, condenados. Você vai entender por quê. Eu vou finalizar. Nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os viciados em álcool ou outras drogas, ou seja, maconha, cachaça. Essa imundícia também vai te levar à condenação, né? Cachaça, ela traz perturbação, né? Quando o cara bebe, toma uma, pode olhar, o cara está numa festa. Eu digo isso por mim, porque eu já bebi. Eu vivia nas casas noturnas, né? Eu vivia na prostituição, na bebida, né? Eu não estou aqui dizendo que eu sou assim, nunca fui afastado, não, porque Deus veio para salvar os pecadores. Ele não veio para salvar aqueles que dizem, eu sou santo. Não, ele veio salvar os santos, porém os santos são aqueles que é afastado das coisas do mundo, das sujeiras do mundo, né? Mas se antes tu pecou, tu bebeu, se prostituiu, foi homossexual, fez toda essa imundícia, tu pode sim ser salvo, mas para isso tem que largar isso, né? Ser salvo, se batizar,
se render a Cristo e crer que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele pode me salvar, porque foi para isso que Deus enviou o Filho, para salvar. Ele não enviou para condenar, Ele mesmo disse: eu enviei para salvar, não enviei para condenar. Porém, os que não creem no Filho vão ser condenados. Continuando. Nem os ladrões, nem os bêbados. Continuando. Nem os viciados ao álcool ou outras drogas, né? Maconha, cachaça, abandona isso. Essas nojeiras. Continuando. Nem os caluniadores, né? Nem os estelionatários. Estelionatário tem muito, não tem? Principalmente dentro dos templos, pastores e padres, ensinando idolatria ao povo, ensinando o povo a levar dinheiro para eles, para gastar o que com isso aqui, ó. Hotéis. Você acha que não tem pastor passeando aqui, não? Eu vi aqui um pastor da Universal, eu conheci pela roupa que ele estava vestido e pela roupa que a esposa dele estava vestida. Eu olhei para ele, ele começou a rir. Pastor da Universal, sabe por quê? Porque ele recebe salário e ele sabe que o que eu estou pregando aqui é verdade. Porque em 2 Pedro, capítulo 2, como eu disse antes, tinha pessoa que não estava aqui, capítulo 2 de 2 Pedro, do 1 ao 3, diz assim, ó: assim como no passado houve falsos profetas, no meio de vós vão haver também, né, que vão introduzir heresias de perdição, vão levar as pessoas o quê? Para perdição, né, e que por conta da ganância de dinheiro, vai fazer o quê? Das pessoas negócios, né? Vão fazer das pessoas negócio. Por isso que você vê muitos templos. Você pode olhar aqui nos bairros lá, pode ser um bairro aí mais ou menos de 50 pessoas, tem umas 3 denominações lá dentro, né? Tudo o quê? Por dinheiro. Os caras querem dinheiro, né? E aqueles caras têm que bater meta, igual a empresa, porque aquilo ali é empresa, é CNPJ, a Universal é CNPJ, a Assembleia de Deus é CNPJ, são pessoas jurídicas, pessoas que têm negócios, né? E hoje, o pastor hoje virou profissão. Se você quer ganhar dinheiro, né? É ironia isso que eu estou dizendo, mas não vai não, né? Se você quer ganhar dinheiro, é só dizer, se chegar lá, não precisa nem ler a Bíblia, chegar lá, pode ser um ateu. Ei, sou pastor, pronto, vem, a gente está precisando aqui. O que ele quer é dinheiro, o que ele quer é fazer, ó, vai lá, bateu a meta, você vai ganhar seu salário e vai ganhar uma coisinha por fora, viu? É assim. Você acha que não? Na Universal, tá aí, um ex-pastor da Universal, um que eu conheci lá em 2015, Nathan Silva, que era ex-bispo da Universal, ele me passaram lá Universal. O pastor Vieira, né? O pastor Vieira, o pastor Marcelo Roque, né? São os ex-pastores lá da Universal, ele fala muito sobre a Universal, né? E lá tem pessoas lá, tem aqueles líderes lá, pastores, tem o quê? Tem empresa lá dentro. Eles ganham altos salários, para você que não sabe, né? Estelionatário, olha aqui, ó, nem os estelionatários. Nem os estelionatários herdarão o reino de Deus. Pronto, tudo isso aqui que eu li para você. Homossexualismo, bebedeira, adultério, feitiçaria, idolatria, adorar essas imagens de escultura podre que para nada serve. Você está provocando a ira de Deus, né? Está escrito lá no capítulo 31 de Deuteronômio, né? Que Deus fala, ó, com seus deuses nojentos vocês provocam a minha ira. Viu o que aconteceu lá no Paraná, rapaz? Viu lá, aquilo ali você só viu nos Estados Unidos. Viu lá, destruição e mais destruição. A cidade inteira foi destruída, por quê? Porque o povo gosta de idolatria, o povo gosta de saquia, né? O povo gosta de sair aquela imagem ali, ó. O povo gosta disso. O povo gosta de servir ao diabo, mas não se arrepende dessas idolatrias. 82 milhões foi gasto com a idolatria, sabe de que? De São João. Passou aí no jornal, no Correio do Debate da tarde, né? Estava passando, eu estava assistindo isso mais ou menos há umas 2 semanas, né? Aquele não sei o que, Herbert de Luna, se eu não me engano, Correio do Debate. Passou no jornal lá, dizendo que foi gasto 82 milhões com São João. Por quê? Só nojeira. É cantores que prega não, que canta só nojeira, né? Que fala do adultério, que fala de bebida, de prostituição, né? Vai beber cachaça, vão fazer isso,
né? É só música nojenta. Aí o pessoal vai gastar 82 milhões com essas porcarias. Aí toma aí, ó, né? Agora a árvore de Natal, aquele dali do simbolizando o anjo, né? Doutrinas de demônio, rapaz, né? O povo gosta disso. Se tivesse idólatra no meio lá dos hebreus, no meio dos judeus, sabe o que acontecia? Era morta a pedrada, né? Aí você me diz, irmão, porque hoje não acontece. Não, porque se tu morrer, segue-se o juízo. Capítulo 9, 27 de Hebreus fala que está determinado o homem morrer uma só vez, e após isso o juízo, ou céu ou inferno, não há outra, né? Ou céu ou inferno. Aí está aí o que o povo gosta disso, idolatria, né? O povo gosta de idolatria. Por isso que lá no capítulo 21 de Apocalipse, olha o que aqui fala aqui, Apocalipse 21. Apocalipse 21, se tu tem ouvido, ouve, porque isso aqui vai levar muita gente para o inferno, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha aqui o que está escrito, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, que diz assim, ó: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, né? Os que vivem na Umbanda, adorando imagem de escultura, né? Fazendo feitiçaria, né? A turma lá do espiritismo, da maçonaria, que está controlando aí a política e a religião, né? Ocultismo, né? Feitiçaria, continuando aqui. Os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde perpetuamente em meio a enxofre, e esta é a segunda morte, né? Por isso, que Deus fala que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Porém, quem não crê nele será condenado. Quem não crê em quem? No Filho. Porque é o próprio Filho que vai se assentar no trono para julgar cada um o que tem feito, segundo o que? O seu corpo. Se você usa seu corpo para se prostrar diante de um demônio, de uma imagem de escultura, como aconteceu com aquela idolatria da pena lá, né? Pessoas e mais pessoas, milhares de pessoas lá seguindo aquilo lá, né? Algo que é morto, que é mentiroso, como fala em Abacuque 2, fala que ensinamento de imagem de escultura é mentirosa. Está lá em Abacuque, é um livro de 3 capítulos, Abacuque 2, né? A partir do versículo 18, fala que os ensinamentos de imagem de escultura é mentira, né? Que para nada serve. Presta atenção, Abacuque 2 aqui que fala. Abacuque 2, a partir do versículo 18, que diz assim, ó, você tem uma imagem de escultura dentro de casa, chega para ela e conversa com ela, vê se ela vai te responder. Continuando aqui, ó, irmão, isso é tolerância religiosa, chama a polícia. Tá filmando aqui, viu? Tá filmando aqui. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra, esculpida por um artifício, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras, né? Qual a utilidade de uma imagem idólatra, esculpida por um artifício, né?
ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras, pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Imagem de escultura diante de Deus é algo imundo, é algo inútil, para nada serve, para nada serve. Continuando aqui. Ai daquele que diz a madeira desperta, ou ainda a pedra servida acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? E já vi alguma imagem falando com vocês? Está lá, Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 18. Olha ali, uma imagem ali, ó. Conversa com ela, vê se ela vai falar contigo. Ou aquela esculpida lá por pedra, lá, vê se ela vai falar contigo. Aí não fala, que ela tem boca, mas não fala. Eu vou ler Salmo 115 para você. Espera aí. Ou ainda pega a servida, acorda. Diz isso para ela, acorda, para ver se ela vai acordar. Poderá de alguma forma o ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tais objetos não respira, não há espírito algum dentro dele. Não há espírito dentro de uma imagem de escultura. Você, como eu disse, você já viu alguma imagem falando com você? Ela não fala porque é algo mudo, não tem nada dentro dela, não tem espírito dentro dela, aquilo é morto. Continuando. Está coberto de ouro e de prata, mas tais objetos não respira. E nem há algum espírito dentro dele. Mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus, ele está lá em cima, ele é espírito, importa que os seus o adorem em espírito e verdade. Deus não é uma imagem desenhada por homens, não, é só um desenho, simples desenho. Eu lembro que lá em 2022, quando a minha mãe faleceu, ela correu nos meus braços, estava uma imagem de escultura aqui, ó, pendurada, que sempre ela usava aquela imagem de escultura, quando antes de dormir, ela ia lá e ficava rezando, orando para aquela imagem, que para nada serve. Quando ela morreu, após ela ter lá falecido, sabe o que eu fiz? Eu peguei aquela imagem, porque o meu cunhado disse assim, ó, e aquilo ali que está ali, tu vai fazer o que com ela? Eu digo, você o que eu vou fazer? Peguei aquela imagem que estava lá na parede, arranquei ela com prego e tudo, joguei lá fora, peguei uma pedra grande, toma, quebrei todinho. Eu disse, a partir de hoje a minha casa só vai servir a Deus. Por quê? Não é para a gente servir a demônios. Porque lá, quando eu disse para você, 1 Coríntios capítulo 10, fala que quem presta culto a ídolos, a imagem de escultura, não está prestando culto a Deus, mas a demônios. E lá em Osés 4,12, fala que por trás das imagens de escultura há espírito de prostituição, de feitiçaria, tudo que não presta. Vai ver se uma imagem de escultura consegue falar com você. Ela não fala, porque é mudo. Continuando. Mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo. Fale-se diante dele toda a terra. Deus, ele está vivo, está lá no templo. Tu acha que Deus é semelhante a um pedaço de pedra, a um barro? Não, Deus não é barro não, rapaz. Vai ler lá capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que fala que Deus não é semelhante à divindade, de pau, de pedra. Ninguém nunca viu a Deus para fazer uma imagem de Deus. Quando Jesus Cristo lá em João, lá em Lucas, Jesus Cristo ele foi levado, ele levou Pedro, Tiago e João para o monte. Quando ele chegou no monte, Jesus Cristo ele se transfigurou, mostrando quem ele era, o Deus, nosso Deus. Ele se transfigurou diante de Pedro, de Tiago e de João. Quando Pedro viu tudo aquilo ali, viu Elias e Moisés conversando lá viu Elias e Moisés conversando com ele, com Jesus, Pedro disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Ele viu tudo aquilo. Ele disse, Senhor, é bom estar aqui. Sabe o que a gente vai fazer, Senhor? Vou preparar uma tenda para o Senhor, vou preparar uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. A palavra diz que Pedro não sabia o que ele dizia. Sabe por quê? Porque Pedro estava querendo fazer uma imagem, quer construir tenda, querendo
fazer uma imagem ali de Jesus, né? E daqui a pouco, sabe o que aconteceu? A nuvem cobriu. Aí Deus disse: ó, esse aqui é meu filho amado, a ele escutai, né? Aí eu vejo o povo fazendo imagem, tendas, né? Nem os discípulos fizeram imagem de Jesus. Aí vem um Jesus louro, um Jesus branco, um Jesus negro, um Jesus dos olhos azuis, um Jesus dos olhos verdes. Aí o povo vê o quê? Vê um Jesus dos olhos azuis, vê um Jesus, uma imagem lá sangrando. Aí o povo vai lá, começa a passar a mão naquela imagem, naquela pedra. É o tal não sei o que de Deus morto. É morto mesmo aquele Deus ali, que aquele ali nada pode fazer por tu, é morto. Jesus Cristo, ele está vivo, rapaz, acorda. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está diante de Deus, assentado diante de Deus, diante do trono. E ele vai julgar os vivos e os mortos, né? Tudo está sendo preparado para a chegada de Cristo. Está aí os governos se movimentando aí, né? As alianças sendo feitas, como está escrito lá em Daniel, né? Que o anticristo vai fazer aliança, né? Aliança com certos governos. Pronto, está aí, tudinho, né? Aí as pessoas ficam brigando por política. Não é para a gente fazer parte de política, é para a gente fazer parte do reino. Não é de treva, nem é de fariseurismo, nem herodiano, né? A gente tem que buscar o Senhor, não ficar brigando por essa hipocrisia, por essa porcaria de esquerda e direita, né? Tu ficando com raiva do teu marido, o marido ficando com raiva da mulher, a mulher fica com raiva do filho, o irmão com raiva do irmão, por causa de esquerda e direita. É isso que eles querem, é isso que o diabo quer, que tu brigue mesmo, né? É isso que eles querem, né? É isso que ele quer, que você se destrua, né? A gente tem que buscar o Senhor, não é buscar o reino terreno, não. A gente tem que buscar o reino celestial. Jesus Cristo, ele vai voltar, né? E por isso que ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Se tu está perseverando até o fim, vai ser salvo. Porém, se tu não perseverar até o fim, infelizmente, tua coroa vai ser tomada e vai ser dada a outra, né? Então, se arrepende enquanto há tempo, né? Jesus Cristo está voltando, ele mesmo vai se assentar no trono, viu? Como está escrito lá no capítulo 20, a partir do versículo 11 lá de Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quer dar ouvido não? Então pronto, se prepara para estar diante de Deus. E outra, tu pode morrer hoje, viu? Se tu morrer hoje, quando é que vai a tua alma? Né? Você que é ateu, você que já esteve na presença de Deus, há tempo ainda, viu? De você se voltar para Cristo, né? E reconhecer que só Ele salva. É conhecer que só Ele é o teu Salvador. Porque Deus enviou o Filho para isso, para salvar, não foi para condenar, né? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, não, mas diante do ímpio, que antes do ímpio ele se converta dos seus pecados e viva, né? E está aí diante de você a morte e a vida. Você quer o quê? Quer o quê? Morte ou vida? Pronto. Então, se tu não se arrepender, a morte te espera, né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na visão de João, os céus se abriram. Ele viu alguém sentado no trono, e ao redor dele, vozes incontáveis, do livro selado com 7 selos, ao Cordeiro que é o único digno. E o clamor do céu ressoa pela eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir agora. A revelação começa.
em adoração. Coroas rendem-se ao Cordeiro imortal. Digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber poder, honra e glória sem igual. Toda língua, toda mão clamará o reino eterno, seu nome exaltará. Pai, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, encerrando aqui a pregação, ó. Tá de gente ali. Estou aqui pregando aqui no sinal aqui. Estou encerrando aqui a pregação. Eu ainda estava naquela se ia vir para cá ou se ia para o lado ali do Shopping Manaíra. Porque faz tempo que eu não prego para aquele lado, mas é como Deus quer, né? Então eu cheguei aqui. Estou aqui na divisa aqui da praia de Cabo Branco, né? Tudo enfeitado aqui, irmão. Só idolatria, só você vendo, ó. Olha lá, só idolatria lá. Então, meu irmão, a gente deve ser covarde, não, tem que pregar o evangelho. Veio ainda agora aqui um fiscal aqui da prefeitura. Acho que vocês devem. Vai ver aí durante o vídeo aí, né? Ele chegou aqui e ele disse: é isso aí, meu irmão, pregue mesmo. E se vir pra querer, tipo, prender seus equipamentos ou né, dizer que você tá. Né, que você tá aí, não sei o que, pregando errado, alguma coisa, se a polícia tentar prender você, meu irmão, não entende não. Mas pregue mesmo o evangelho, né? Porque tá na Constituição, meu irmão, lá na Constituição Federal, né? Do Código Penal, né? Do 5º lá, o Código Penal. Então, meu irmão, a gente tem que se expressar, né? O evangelho tem que ser pregado. Toda criatura, a gente não deve ser covarde, tem que pregar a verdade, né, meu irmão? Então, meu irmão, é isso que eu queria falar pra vocês. Deus abençoe vocês, fica na paz. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe.